Olá, meus irmãos, nós vamos agora dar prosseguimento ao nosso estudo, agora no capítulo 4, o título é A Visão do Trono de Deus. O capítulo 4 do livro de Apocalipse inicia a terceira parte do livro, em que aquelas coisas que vão acontecer após a era da igreja serão descritas. Quando eu falo era da igreja, eu estou me referindo à era da graça. Segundo a visão dispensacionalista, que é dividida em períodos específicos, caracterizando a forma como Deus trabalha com a humanidade ao longo da história, coloca o fim do tempo da igreja, o fim do tempo da graça, no momento em que essa igreja ela é arrebatada. O Senhor vem buscar a sua igreja, e aquele famoso evento do arrebatamento, ele encerra o período da graça e ele dá início a um novo período, é o período da grande tribulação, que será dividido em subdividido em dois outros períodos de 3 anos e meio cada um. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, mas eu gostaria de ler com vocês alguns versos aqui do capítulo 4. Essa visão que nos é apresentada aqui do trono de Deus é uma visão cheia de simbolismos, e aqui são usadas pedras preciosas, são usadas figuras como um mar de vidro. Nós veremos nessa cena a presença dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Então cada um desses elementos possui o seu significado. É claro que não existe um consenso entre os teólogos sobre o significado de cada um desses personagens. Todavia nós procuraremos fazer alguns comentários sobre cada um deles. Então vamos ler o versículo 1, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então essa ordem, sobe para aqui, não quer dizer o arrebatamento da igreja, mas foi um momento de êxtase, de arrebatamento dos seus sentidos que João teve, e ali Deus lhe revela algumas coisas importantes. Então a partir daqui nós vamos ver vários relatos muito fortes, significativos de todas as coisas que vão acontecer no final dos tempos. E aqui nós teremos as pragas, a abertura dos 7 selos, nós teremos as 7 trombetas de Deus, o derramamento das 7 taças da ira de Deus, o surgimento daqueles personagens tão enigmáticos, como a besta, o falso profeta, o anticristo. Enfim, cada um desses elementos, desses personagens, trazem um significado. Então vamos ver o verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Então aqui é a situação de êxtase em que se encontrava João. Ele estava fisicamente na ilha de Patmos, mas ele foi arrebatado no momento de êxtase em espírito. E ali essas revelações lhe foram sendo dadas por Deus. A impressão que nós temos ao ler Apocalipse é que o próprio João teve dificuldades em traduzir em palavras tudo aquilo que ele via e sentia. As palavras que ele estava recebendo, as revelações, são coisas que nós não encontramos paralelos na nossa história, ou mesmo os animais que são usados aqui. Não existem animais semelhantes a esses, são figuras. É uma linguagem que nós já mencionamos na introdução de Apocalipse, uma linguagem chamada apocalíptica. É usada também em Daniel, em que esses elementos surpreendentes, cheios de significado, são usados. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Essa palavra trono, ela ocorre se referindo a Deus nesse capítulo 11 vezes. Trono não é apenas dentro dessa cena que está escrita aqui, está sendo descrita por João, não é apenas um objeto do mobiliário, mas tem um significado de autoridade. Trono sempre nos leva à realeza, à autoridade. E é esse que estava sentado no trono que tinha a autoridade. Então a representação que nós vamos ver aqui é do próprio Deus. Jesus, a partir do capítulo 5, ele é mencionado. A figura do Cordeiro começa a ser descrita e a surgir a partir do verso 5, de uma forma mais intensa.
Então vamos ver aqui verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então essas pedras, essas jaspe e sardônio, são pedras semi-preciosas, e elas têm uma coloração avermelhada. Aqui nós podemos até fazer uma alegoria com relação ao sangue de Jesus, né? Não temos assim aparato teológico para defender essa tese, mas podemos usar um pouco a nossa imaginação, já que os elementos apresentados aqui em Apocalipse são ricos em significado. E aqui há a presença do arco-íris. O arco-íris lá no Velho Testamento significava o sinal da fidelidade com Deus, foi aquele pacto que Deus fez com Noé. E Deus, ele foi fiel a esse pacto. Ele disse que jamais ele destruiria a terra através das águas novamente. Então o arco-íris, com todas aquelas cores, surgiu nos céus, e isso representa o pacto, né? O acordo que Deus fez com o homem, a fidelidade de Deus também em honrar esse pacto, a sua parte no acordo. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então esse número 24 ele é significativo. Nós mencionamos no início também desse estudo, lá na introdução, que os números trazem um significado na Bíblia. O número 7 aponta para a perfeição. Por exemplo, Deus criou todas as coisas em 7 dias, ele descansou nesse dia, ele viu que tudo isso era bom. Isso nos aponta para algo completo, a completude, perfeição. O número 6 é o número do homem, que o homem foi criado nesse dia. O número 3 aponta para a Trindade, a perfeita comunhão que estava presente desde a formação do mundo, como é relatado lá em Gênesis, né? O verbo é usado ali no plural, façamos o homem, né, segundo a nossa imagem e semelhança, façamos no plural. E isso nos fala sobre a existência de uma comunidade perfeita, uma trindade no céu. Deus Pai criando todas as coisas, Jesus participando desse processo, e também nós encontramos ali o Espírito de Deus que pairava sobre a superfície das águas, como diz o relato bíblico lá em Gênesis. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes na criação do universo. E do trono saem relâmpagos, no verso 5, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então essa manifestação da natureza, né, de relâmpagos, vozes e trovões, isso é mencionado algumas vezes no Velho Testamento também, quando Moisés ele subiu até o monte, né, para receber o Monte Sinai, para receber as tábuas da lei. Ali haviam trovões, e isso aponta para a presença de Deus, para o poder de Deus, para a soberania de Deus, para o resplendor de Deus. E as pessoas temiam subir ao monte porque sabiam que ali era um lugar terrível da presença de Deus, e havia um temor muito grande de que, ao se apresentar diante de um Deus santo e poderoso, os homens pudessem ser consumidos. E esses 7 tochas de fogo, né, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Daniel fala sobre isso, né? Também tem a ver com lá no início, né, do nosso estudo, no capítulo 2, em que Jesus passeava, né, pelos candelabros, que são as igrejas. Os candelabros possuem 7 lâmpadas, que elas ficavam no tabernáculo, no lugar santo. Essas lâmpadas eram mantidas acesas. Elas falam também da presença da igreja dentro do processo de revelação de Deus aqui em Apocalipse, né? Os 7 Espíritos de Deus são o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Temor do Senhor. São 7 no total, nós mencionamos já no início desse estudo. Verso 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal,
e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses seres viventes, eles nos falam de anjos que estavam ali na presença de Deus. São seres, segundo a própria definição da palavra, são seres enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E também os anjos, eles têm uma função de ministrar a Deus, de servir a Deus. São seres abstratos, não possuem uma forma corpórea, todavia eles se manifestam às vezes de forma visível aos seres humanos. Nós temos vários episódios lá no Antigo Testamento do surgimento, do aparecimento desses anjos interferindo na história, como sendo mensageiros de Deus, né? Aparentemente a Bíblia fala sobre classes de anjos, né? Os querubins, os serafins, os arcanjos, cada um deles com sua função específica. E outra característica aqui dos anjos é que eles possuíam olhos por diante, por detrás. É como se eles fossem os olhos de Deus, como se eles pudessem enxergar ao seu redor todas as coisas. A nossa visão ela é muito limitada, a nossa percepção, que está ligada aos nossos sentidos físicos, ela é muito limitada. Todavia, esses seres angelicais, eles possuem um poder impressionante de visualização, de transpor distâncias. O tempo, a barreira do tempo não é significativa para eles, assim como é para nós. Nós, para nos deslocarmos de um lugar para o outro, nós consumimos o nosso tempo. Deus e os anjos vivem numa outra dimensão, numa dimensão espiritual. E hoje, só a título de curiosidade, hoje existe um grande avanço na pesquisa e nas descobertas das partículas subatômicas. E a física quântica tem se aprofundado nessa área. E algumas descobertas têm sido feitas, eles estão apenas uma fase embrionária, engatinhando ainda nesse conhecimento. Talvez seja essa dimensão em que Deus vive, onde não existe a limitação tempo e espaço. Deus ele é atemporal, Deus não envelhece, os anos não se passam para Deus assim como se passa para nós. A cada ano nós sentimos o nosso corpo envelhecer, a cada ano nós sentimos que o nosso tempo, como uma ampulheta, está se esgotando. Todavia, com Deus não é assim. Então a física quântica tem se debruçado sobre esses fenômenos. Tempos atrás se acreditava que a menor partícula da matéria era o átomo, mas partículas menores estão sendo descobertas. Esse mundo microscópico, eu diria que muito menor do que o mundo microscópico, ele é um mundo surpreendente, onde é possível até se viajar no tempo, é possível até retroagir no tempo, através das últimas descobertas que estão sendo feitas, e tudo isso através de fórmulas matemáticas, através da física quântica. Então é uma área do conhecimento humano impressionante. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Nós estamos lendo o verso 7. Então, esses 4 seres viventes que nós encaramos como anjos, com olhos por todos os lados, estavam ali na presença de Deus, e cada um deles tinha uma característica. O leão nos fala de força, o novilho nos fala de humildade, de submissão a Deus. Tudo isso, essas características nos são dadas pelos próprios animais que são mencionados aqui, para representar esses 4 seres viventes. Um parecido com o homem. O homem, na verdade, nos fala de racionalidade. A Bíblia fala sobre o nosso culto racional. Então, a obra de Deus, ela passa pela nossa razão também. A mente humana, ela possui atributos dados pelo próprio Deus, pelo próprio divino, a capacidade de raciocinar, a capacidade de amar, a capacidade de propor soluções para problemas complexos. Nenhum animal tem essa capacidade, essa faculdade, o ser humano tem. É um atributo de Deus que nos foi dado. Então, fala sobre racionalidade. E a águia
nos fala sobre agilidade. Esses anjos, eles podem transpor grande extensão territorial de uma forma muito rápida, impressionante, que nós não temos nem condição de medir isso. Verso 8: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então aqui nós temos uma pálida ideia da função desses seres impressionantes, desses 4 seres viventes que representam esses anjos, adorando constantemente a Deus. E nós, como seres humanos, temos também esse privilégio de adorar a Deus. E nós temos alguns momentos de êxtase, de alegria, da explosão dos nossos sentimentos, quando nós adoramos a Deus através de uma música, através de um louvor na igreja. Mas essa não é a única forma de adoração. Nós cometemos um erro muito grande de concluir que adorar a Deus é levantar as mãos simplesmente na igreja, cantar, participar de um culto juntamente com a banda da igreja. Mas a adoração a Deus tem muito mais a ver com o nosso íntimo, com as nossas atitudes, com a nossa forma de agir, com a nossa entrega a Deus. E isso nos fala também de adoração. Esses anjos, então, eles estão constantemente na presença de Deus. E haverá um dia em que nós estaremos nessa posição também. A palavra diz que nós julgaremos os anjos, nós receberemos uma posição de autoridade ao lado de Deus, onde nós nos assentaremos juntamente com Ele no seu trono, com a capacidade de julgar. Então será algo indescritível. Nossa mente, por mais que ela se esmere em tentar alcançar essa revelação, nós não fazemos ideia do que significa isso. 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Voltando à questão da significação dos números na Bíblia, né? Número 12 também nos fala sobre as 12 tribos de Israel. O número 12 nos fala sobre os 12 apóstolos. Então, quando nós vemos aqui o número 24, alguns teólogos concluem que é a soma de 12 mais 12 da revelação do Velho Testamento representada pelas 12 tribos de Israel, a quem Deus deu a Torá, a quem Deus deu a lei, a quem Deus deu a eleição para que fossem os representantes dele aqui na terra, e também os 12 apóstolos, que trouxeram toda a revelação de Deus, todo o ensinamento de Jesus, a sistematização do ensinamento de Jesus, da sã doutrina no Novo Testamento. Então, esses 12, as 12 tribos de Israel representam a revelação dada no Velho Testamento, e os 12 apóstolos representam a revelação dada no Novo Testamento, totalizando aqui 24 anciãos. Quando nós falamos de anciãos, também isso nos remete à sabedoria dada pelo Velho Testamento, pela lei, pela Torá, pelos escritos, pelos profetas, e a sabedoria dada pelos apóstolos, que lá em Atos fala que é um dos fundamentos da igreja, juntamente com a comunhão, o partir do pão, as orações. Nós temos lá a doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a própria sã doutrina, a própria palavra de Deus revelada. Então, aqui nós encerramos então essa cena tremenda, né, maravilhosa, da visão do trono de Deus, e nós vamos, no nosso próximo encontro, tratar sobre o capítulo 5 de Apocalipse. Deus abençoe a todos. Obrigado.